Professor, nós temos uma resolução específica na URGS para tratar da dupla diplomação em nível de graduação, e um ponto muito específico que me parece importante de ser destacado é que tem uma exigência que o mínimo de 30% da carga horária do curso da URGS tem que ser cursado para que o aluno possa ser diplomado. Essa regra tem levado a discussões, a dificuldades em nível da Câmara de Graduação quando vocês vêm passar convênios, ou funciona? Sim, essa regra ela cria algumas dificuldades porque ela é uma regra que estabelece uma certa simetria de exigências, tanto para alunos da URGS que saem para realizar a dupla diplomação no exterior, quanto para alunos de instituições estrangeiras que vêm para passar um período na universidade no âmbito de um convênio de dupla diplomação. Eventualmente, dependendo do posicionamento de cada pessoa, essa necessidade dessa simetria de exigência pode ser questionável. A simetria de exigência existe bastante flexibilidade quanto ao total de créditos que vai ser exigido de um aluno estrangeiro que corresponda às atividades que ele vai cursar na URGS para que ele receba o diploma da URGS. E também existe uma certa flexibilidade em relação ao número de créditos que alunos da URGS que saíram para um período de dupla diplomação no exterior, e quando eles retornarem eles vão querer validar esses créditos. Existe também uma flexibilidade em relação ao quanto eles podem aproveitar dessas atividades no exterior para validar atividades ou carga horária do curso da universidade. Mas existe um valor mínimo, tanto para um lado ou para o outro, que os 30% da carga horária total, ou seja, é exigido para um aluno estrangeiro ao menos cursar durante o seu período na universidade um conjunto de atividades que corresponda, no mínimo, a 30% da carga horária do curso da URGS. E é exigido, e essa exigência parece não ser tão óbvia assim, que o aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz essa dupla diplomação no exterior, ao retornar, ele tenha que ter condições, com o conjunto de atividades que ele realizou no exterior, de validar, no mínimo, 30% da carga horária na universidade. É uma questão um pouco subjetiva, mas me parece que essa exigência para os alunos da URGS, que parece um pouco assim estranha no primeiro momento, é para realmente garantir que a ação de dupla diplomação seja uma dupla diplomação e realmente quase que force que a formação que o aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha no exterior realmente impacte de uma forma quantitativa, assim, mínima no total da sua formação. É claro, vamos ser assim bem diretos, né, sem sermos burocráticos, se um aluno da URGS ele vai para o exterior, exerce um conjunto de atividades, e por algum motivo, vamos pensar numa situação hipotética, né, ele na volta ele não peça a validação de nenhuma atividade da URGS e realize todo o curso da URGS, ele vai receber o diploma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele vai ter cumprido as exigências curriculares. Mas o que vai haver de diferente é que, se ele não cumprir o estabelecido na resolução do CEP que normatiza isso, é que no diploma dele da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não vai ser apostilado que ele participou de uma dupla diplomação. Eu acho que esse é um aspecto importante. Agora, talvez meio que fugir um pouco, talvez, do seu questionamento, mas a dificuldade que isso traz, ou seja, o atendimento dessa exigência de que as atividades realizadas no exterior tenham que corresponder a uma validação de no mínimo 30% da carga horária do curso da URGS, ela cria dificuldades, às vezes, na redação do convênio, dependendo da estrutura curricular do curso da nossa universidade. O que acontece é que, muitas vezes, as nossas estruturas são muito rígidas. Rígidas não só do ponto de vista de ser uma estrutura montada em uma sequência de atividades de ensino, numa seriação aconselhada, mas também porque, entre o número de créditos obrigatórios e eletivos, a grande parcela assim, de créditos é obrigatória. E isso, muitas coordenações de comissões de graduação têm muita dificuldade de estabelecer critérios que permitam validar essas disciplinas, essas atividades de ensino obrigatório. Então, isso é um outro aspecto, talvez
fugindo um pouco da sua questão, seja algo importante de chamar a atenção, é que, ok, existem essas restrições da resolução, mas o fundamental é que os cursos tenham que ter uma discussão interna sobre como eles enxergam a dupla diplomação. Se eles entendem que não só a dupla diplomação, mas a própria mobilidade, a flexibilidade, se eles entendem que para os seus alunos é importante estimular a participação em programas de mobilidade de uma forma geral e, em particular, em programas de dupla diplomação, devem ser realizadas ações que façam que a sua estrutura curricular permita que ela seja ela mesma flexibilizada. Permita essa interação. Então, estruturas curriculares extremamente rígidas, com essencialmente atividades de ensino obrigatórias, onde a própria proposta da estrutura curricular cobra a realização de uma carga horária mínima com conteúdos super específicos, essas estruturas curriculares têm maior dificuldade de serem adaptadas a esse conceito de mobilidade. Então isso é um questionamento. Nós estamos tocando num ponto muito interessante que mostra que a dupla diplomação, já a mobilidade simples, mas a dupla diplomação é uma ferramenta não somente para intercambiar alunos, mas para ter uma reflexão interna sobre nossos currículos, nossas práticas. Perfeito. E passar da mobilidade à internacionalização do currículo mesmo. E essa reflexão quase filosófica é muito enriquecedora. É muito essa atividade, essa reflexão quase filosófica é muito enriquecedora para nossos cursos mesmo. A gente pode também olhar a mesma coisa de um outro ponto de vista. Nos cursos que já provêm mais créditos optativos, mais flexibilidade interna, essa regra dos 30% é relativamente fácil de cumprir. Tem estágios, tem disciplinas eletivas que podem ser usadas. O próprio TCC, o trabalho de conclusão, vale muitos créditos, muitas horas créditos. Então, ao incluir no convênio essas atividades, dependendo do curso, se pode chegar de forma não muito difícil, revalidar 30% do... Perfeitamente. Na verdade, eu creio que eu tenho uma leitura assim um pouco menos flexível do que a sua. Na verdade, os cursos têm que considerar isso, ou seja, a exigência da resolução do CEP é que seja 30% da carga horária total do curso. Na carga horária total do curso, necessariamente são incluídos os trabalhos de conclusão do curso, necessariamente são incluídos os estágios e necessariamente são incluídas as atividades complementares, assim como as atividades de ensino eletivas e obrigatórias. Então, deve ser considerado isso. O que eu acredito é que, do ponto de vista de estrutura curricular, tem que se pensar um pouco mais no percentual da carga horária do curso que é associada a atividades eletivas, não obrigatórias, digamos assim, de uma forma geral. E, além disso, por exemplo, se pode criar estruturas curriculares que tenham uma adaptação maior. Eu vou dar um exemplo de um curso que eu tenho bastante experiência, que eu fui coordenador, que é do curso de Engenharia de Materiais. Como ele é um curso que, assim, historicamente, para os padrões da escola de engenharia, é novo, não tem 100 anos, é bem menos que isso, quando ele foi concebido, o conjunto de professores que estiveram envolvidos na proposta da estrutura curricular e depois no aperfeiçoamento dos primeiros anos de implantação do curso, eles já propuseram uma estrutura curricular que, além de ter uma carga horária eletiva importante, entre o conjunto de atividades de ensino eletivas foram incluídas uma série de disciplinas que a gente chama tópicos especiais. Então, essas disciplinas tópicos especiais são disciplinas de súmula em aberto, que podem ser usadas para várias ações dentro do curso. Coringas. Pode ser os coringas, pode ser alternativas. Então, por exemplo, no curso de Engenharia de Materiais, vou mostrar um exemplo, houve, na dada época, uma proposta de que seria interessante, quando se começaram a ter uma maior importância em termos da área de materiais, os materiais nanoestruturados, de incorporar uma disciplina de materiais nanoestruturados no curso de Engenharia de Materiais. Se existia uma certa dúvida, poderíamos fazer uma experiência, ou seja, o que se fez? Durante 2 semestres se ofereceu
uma disciplina de tópicos especiais, onde a súmula era essa súmula tentativa de materiais nanoestruturados, para amadurecer a ideia, né, verificar a demanda por parte dos alunos, e depois desses períodos ela se transformou, foi criada uma proposta de uma disciplina com o título de materiais nanoestruturados. No currículo do curso de Engenharia de Materiais, existem várias dessas disciplinas de tópicos especiais nas grandes áreas de formação. Então, existem tópicos especiais em Engenharia de Materiais, em Ciência e Tecnologia de Materiais, em Materiais Metálicos, Materiais Cerâmicos, Materiais Poliméricos, e além disso, se criou uma estrutura fina, digamos assim. As disciplinas de tópicos especiais de Materiais Cerâmicos, se tem uma disciplina com 4, com 2 ou com 6 créditos. Esta já é uma proposta também para permitir a flexibilidade de validação de atividades que, em programas de mobilidade ou de dupla diplomação, sejam realizadas em outra instituição, com tópicos que eventualmente não estão especificamente contemplados no currículo do curso, mas que claramente estão dentro da área de formação do curso prevista no seu projeto pedagógico. Então isso dá uma possibilidade ao curso, ao coordenador, quando ele recebe um processo de validação de atividades de ensino realizadas pelo aluno em programas de mobilidade, programas de inovação, muito maior do que em curso que tem uma estrutura extremamente rígida. Então eu creio que isso como você falou, os cursos têm que discutir se, dentro da sua proposta pedagógica, oferecer essa alternativa de mobilidade, oferecer essa alternativa de dupla diplomação é algo que deve ser tomado como uma ação prioritária, como algo importante, desejado. Se é isso, ações têm que ser realizadas até na própria definição da estrutura curricular do curso. O professor citou o projeto pedagógico, esse é um documento que respalda esse tipo de reflexão. Perfeito. No momento em que um colegiado se reúne para discutir seu projeto pedagógico, é um bom momento de fazer essa reflexão. Isso é fundamental. Tem a diferença entre a realidade e, digamos assim, o escrito e o feito. E o ideal, e aquilo que seria. Nós vivemos no mundo real das instituições de ensino superior no Brasil. Isso significa que, historicamente, boa parte dos nossos cursos não tinham projetos pedagógicos. Então, as estruturas curriculares dos cursos estavam aí, parece que sempre estiveram, parece que é um legado histórico que eram mantidos. Então, muitas vezes elas permanecem daquela forma simplesmente por uma questão de inércia. Sempre for assim, falta de atualização. Esse é o nosso padrão. Eu não diria nem que é uma questão de atualização, é uma questão de discussão, de análise crítica. É isso realmente que se quer como curso? É isso que atende à necessidade da sociedade de formação de profissionais nessa área? É esse o nosso perfil de formação? É isso que nós desejamos para os nossos egressos? É essa a proposta de formação que está adequada para o padrão de ingressantes dos nossos cursos atuais? Então, a estrutura curricular, ela tem que ser um reflexo da proposta pedagógica do curso. E isso significa que tem que haver essa discussão. Bom, essa é a situação ideal. Na prática, não é tão linear assim. Ou seja, a maior parte dos projetos pedagógicos dos cursos da universidade foram escritas em cima de uma estrutura curricular já montada. Quando o processo é o contrário. Quando o processo deveria ser o contrário. Bom, mas não adianta a gente ficar querendo discutir isso. Isso foi uma necessidade de adaptação do processo. Isso não significa que nem o projeto pedagógico, nem a estrutura curricular devem ficar congelada, né? Então isso é algo dinâmico. Claro que ela tem que ter uma dada estabilidade. Não é possível que alunos entrem no curso sem saber qual vai ser o seu percurso formativo. Mas não é possível que por gerações e gerações essa formação fique estagnada e que uma realidade, por exemplo, de mobilidade que praticamente não existia, sei lá, 2, 3 décadas atrás, e que hoje é quase uma exigência de formação, principalmente para os grandes objetivos que a universidade tem no seu próprio plano de gestão, as suas grandes metas, que esse tipo de conceito não entre na discussão da proposta pedagógica do curso e que isso não se reflita nas estruturas curriculares dos cursos de graduação da universidade. É bem dessa forma que às vezes eu coloco a coisa quando converso do ponto de vista das relações internacionais com coordenadores de curso.
O curso tem total liberdade para definir que se um currículo é isso. Mas provavelmente aquele curso não vai se internacionalizar. É uma opção totalmente aceitável, mas tem que ser uma decisão consciente. Isso tem consequências, né? Tem consequências. Consequências, exatamente. Com consequências.